Senhoras e senhores, vamos dar as boas-vindas a Diamond Eliza Becar. Olá, amo vocês, estou tão feliz por estar aqui com todas vocês. É um ótimo sentimento. Como vocês estão sentindo sobre a convenção até agora? Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou enfermeira, trabalhei muitos anos, há 16 anos, e sou uma consultora de bem-estar e Diamond pela doTERRA. E graças à doTERRA, eu parei de trabalhar há 3 anos e meio. Sim, uma salva de palmas. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre algo que não gostaria muito de falar sobre isso se você estivesse falando há 8 anos comigo sobre isso. Se você tivesse me falado que óleos essenciais poderiam mudar algum trauma emocional também, eu não ia gostar de falar com você sobre isso, mas agora eu estou aqui falando sobre isso, que é algo que é uma paixão. Então, vou falar sobre como usar essas ferramentas para ajudá-los com seu lado emocional e pessoas que têm algum trauma. Então, vai ser algo bem emotivo. Vou falar um pouquinho da minha história pessoal sobre uma época que eu tinha olhos e quando eu não tinha. Então, esse é o meu irmão, Steven, meu irmão mais novo. E na 9ª série, ele estava numa classe e ele viu as torres gêmeas sendo atacadas há 20 anos. Ele escreveu naquele dia: quando eu me formar, eu vou entrar nas Forças Armadas e eu vou garantir que nenhum terrorista jamais entre em meu país novamente e mate pessoas. E ele fez isso. 4 anos depois, ele se formou no ensino médio, se juntou às Forças Armadas, e esse é ele. Ele se formou em 2006 e então foi para o Iraque. Eu estava estudando para ser enfermeira e 10 semanas depois dele estar lá, eu recebi um telefonema de que não sabiam, ele estava desaparecido. Então, um dia qualquer, ele teve um acidente com uma bomba que fez um buraco enorme na terra e fez com que o meu irmão caísse naquele buraco. E por 2 dias, naquele canal, eles estavam procurando pelo corpo dele, e aquele riozinho conectava com outro rio que conectava com o oceano, praticamente. Então, não sabíamos se eles iriam encontrá-lo, mas encontraram ele alguns lugares depois da onde tinha acontecido o acidente. E eles o trouxeram para casa e quando ele chegou aqui nos Estados Unidos, essa foto dele é o meu sobrinho, David. E eu acho que a parte mais difícil é quando você vai em algum local, quando fomos lá para buscar o corpo dele, saber que o corpo de uma pessoa querida está ali numa caixa, mas o mais difícil foi ver o meu sobrinho de 8 anos, naquele momento, sabendo que o seu melhor amigo, o seu herói, que ele amava, não estava mais aqui. E como você explica isso para uma criança de 8 anos? O que está acontecendo, o mundo em que vivemos, esse horror, esse trauma, isso me marcou muito naquele dia. E para mim foi uma devastação emocional. Eu estava estudando, mas eu precisava continuar. E eu estava tomando muitos remédios e eu misturava com bebidas alcoólicas um pouquinho. Eu tinha 26 anos e eu tinha pensamentos suicidas na época, mas ninguém sabia porque eu precisava ir para a faculdade, eu precisava terminar, porque eu precisava honrar a vida do meu irmão daquela maneira.
E foi em 2006, a do Terra ainda não havia nascido, eu não tinha ferramentas na minha caixinha de ferramentas. Então, passando um pouquinho adiante, esse é o meu filho. 2014, quando Julie Davis, minha professora da faculdade, me apresentou os óleos essenciais. E eu fiquei muito curiosa, mas estava um pouco cética, porque eu gostava da medicina moderna. Então, comecei a estudar um pouquinho sobre isso e estudei sobre o impacto no nosso cérebro e no nosso sistema emocional. E passando um pouquinho para frente, 3 anos depois, o meu sobrinho, David, cresceu e um dia anunciou que iria se unir às Forças Armadas Americanas também. E eu não vou mentir que eu fiquei horrorizada, morri de medo, chorei e disse, não, você não vai não. E eu também comecei a perceber rapidamente quando ele se mudou, que eu ia precisar ir para a formatura dele. E estava bem ali, onde o meu irmão havia sido trazido num caixão e precisava reviver todas aquelas emoções novamente. Um luto muito profundo e eu fiquei horrorizada. Eu estava morrendo de medo de voltar para aquele lugar. Eu estava como paralisada. Era um trauma muito grande. O meu marido disse, Eliza, você não lembra, você tem ferramentas, você sabe sobre todas essas ferramentas que você tem. Leva tudo que você precisa para que você possa ter uma experiência boa e celebrar o seu sobrinho em sua jornada. Então, foi o post que eu fiz naquele dia no Instagram. Então, breathe. Para usar quando eu tinha aquele sentimento pesado, past tense, quando eu tinha uma dor de cabeça e tristeza, e neurology, quando eu tinha aquele sentimento de tristeza pelo meu irmão. Eu não bebi um copo de bebida alcoólica, eu não precisei esconder os meus sentimentos, eu passei por tudo aquilo, mas eu pude ter controle sobre isso, e foi uma experiência totalmente diferente. Então, eu sou um pouquinho nerd com relação às ciências e vamos ver o porquê que isso nos ajuda. Então, vamos olhar óleos de 3 maneiras quando estamos ajudando as pessoas que têm traumas emocionais. Quando cheiramos algo, tem um impacto direto aquele sistema nervoso. E adivinha o que estimula? O sistema límbico. E isso regula muitas coisas. Produz cortisone emocionais, seu comportamento. Então, quando vocês estão cheirando um óleo, você tem uma resposta diferente no seu corpo. O seu corpo responde de uma maneira diferente. Então, não vamos esquecer sobre a nossa roda emocional. Eu vou falar algumas dicas de como usar quando você está com ansiedade ou se sentindo para baixo. Então, quando estamos nos sentindo para baixo, queremos ir para o outro lado disso. Então, usamos óleos cítricos. Muitos óleos de árvores, Elevation, Citrus Peak. Quando você e pessoas que vocês estão ajudando estão ansiosos, você precisa acalmar o seu corpo. Então, vamos para o Peaceland, Console, Forgive, Adaptive, Balance, Serenity. E quem já usou Uga? Quem já usou esse óleo? Vai ser um novo óleo para o luto, para esse sentimento de tristeza. Quando eu vejo os óleos e o que ele faz no nosso corpo, esses óleos são maravilhosos quando vocês estão passando por algum trauma ou em luto. Lembrem, estamos usando tudo isso junto. O fora não precisa, o que está fora e dentro. Então, temos as cápsulas, uma combinação. E eu falo a GABA.
é muito importante ali. Se você não sabe muito sobre alguns desses, você precisa aprender, porque é maravilhoso. É como uma erva para ajudar esses sentimentos sem te dar efeitos colaterais. Então, é muito importante. Eu recomendo usar 1 a 2 de manhã e à tarde, conforme necessário. Então, agora eu vou falar mais rápido, porque não tem muito tempo. Então, o que vocês vão usar junto com o Adaptive é Copaíba. Vocês sabem que ajuda muito no nosso sistema e lembrem-se de que está trabalhando de um caminho diferente, como nas cápsulas Adaptive. Você sabe que ajuda as pessoas porque ajuda com o sistema de estresse do seu corpo. Então, quando você usa junto, então, se você estiver recomendando a Adaptive, também dê a oportunidade, a opção de usar as cápsulas Copaíba. Vocês podem usar de manhã e à tarde. Aqui é uma dica. Quando as pessoas estão com ansiedade, têm sentimentos de ansiedade, ou estão sofrendo, têm algum tipo de trauma, estão num momento muito intenso na vida, essa é a minha ferramenta favorita. Não conhecia, não sabia de toda essa ciência que iam fazer com a lavanda, não fazia ideia. Então, é maravilhoso como Deus trabalha. Então, você pode recomendar às pessoas de 2 a 3 gotas, junto com a Adaptive, junto com a Copaíba, tudo bem. Sabemos muito agora sobre isso, então vocês podem usar de 4 a 6 horas e saber que é seguro. O Lavender, se não tiver as cápsulas, não tem problema. Você pode colocar num copo de água 2 ou 3 gotas e tomar. Ao terminar, eu gostaria de falar por 2 segundos sobre, estamos aqui, 11 de setembro, 20 anos depois. Quando eu penso no trauma daquele dia, eu penso de todos os homens e as mulheres, como meu irmão, que morreram por causa daquele dia, e quantas pessoas se uniram às Forças Armadas depois daquele dia, e o trauma que causou. E eu penso sobre todo o trauma também do último ano, e tudo que tem acontecido, e algumas pessoas ainda estão em lockdown e não puderam estar aqui, estão vivendo em trauma. Quantos de vocês se sentiram paralisados no último ano? Paralisado em seu negócio, paralisado na vida. Nós passamos por muitos traumas no último ano e meio. E a única maneira de sair desse trauma é de ajudar outra pessoa. Eu penso sobre a minha vida de 26 anos e como a vida teria sido diferente se ela não tivesse encontrado essas ferramentas. Então, hoje eu quero fazer um compromisso novamente. Eu também me senti paralisada este último ano. Então, fazer um compromisso de compartilhar o que temos com as pessoas, porque o mundo é tão caótico quanto era em 2001, e eu acho que, na verdade, é mais caótico do que antes, e as pessoas estão passando por muitos traumas, divórcio, perda, e se não compartilharmos o que temos, o que recebemos, quem fará isso? Então, obrigada, muito obrigada. Estando aqui com vocês, eu estou fazendo um compromisso novamente de ajudar o máximo de pessoas que eu puder, que estão passando com dificuldades emocionais, traumas, tristezas, porque temos as ferramentas para ajudá-los. Obrigada.